Iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em tempos atuais, depois do tsunami, deputado Fábio Silva tomou a presidência da casa. Assim posto... Gostou, deputado? Senhor é deputado, eu não poderia deixar de expressar meus parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Para pela Vossa essa Excelência nova também. fusão, essa nova função. Verdade. Senhor presidente Fábio Silva, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 95ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17h15. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 4.458 de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina Colégio Militar Percy Geraldo Bolsonaro, o Colégio Estadual da Polícia Militar, situado no município de Duque de Caxias, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Senhor presidente. Para emitir parecer. Pela ordem sobre o projeto, senhor Pois não, presidente. deputado. Primeiro, estranhar, a Comissão de Educação não está sendo chamada para dar parecer, tratando-se de nomenclatura para nome de Vossa escola. Excelência está coberto de razão. Segundo, senhor presidente, o autor, deputado Rosenberg Reis, pretende com esse projeto, protocolado agora em 2018, 10 de outubro, mudar uma denominação de escola, de um colégio estadual da Polícia Militar, segundo o projeto já existente na cidade de Duque de Caxias. Quero trazer aqui ao plenário, nada contra a questão do nome, não estou entrando nessa polêmica. Estou apenas trazendo que esse colégio ainda não está criado. O projeto de lei número 3.248, de 2017, ainda está tramitando na casa, de autoria do próprio deputado Rosenberg. Projeto que busca criar autorização desta casa para criar o Colégio da Polícia Militar na Baixada Fluminense, ainda está tramitando. Esse colégio não existe colégio militar no município de Duque de Caxias, nem na Baixada Fluminense. Então há um conflito aí, nós não podemos autorizar algo que não existe. É o mesmo autor, o projeto tramita desde 2017, deve ter pedido urgência sem estar preocupado com outro anterior que está tramitando. Então peço a Vossa Excelência que chame os trabalhos à ordem e retire o projeto, tirando de pauta, para que organize aí o conflito existente entre os dois O plenário é projetos. soberano, se todos estiverem de acordo em retirar o projeto de pauta. Todos de acordo? Então, retirado de pauta o projeto de autoria do deputado Rosenberg Reis. Pois não, deputado Paulo Ramos. É o crime impossível, a impossibilidade de fim. Não existe o colégio. De qualquer maneira, a decisão de Vossa Excelência é uma decisão sábia. Mas eu só quero registrar, para todos que vão permanecer aqui, que a retirada da pauta de um projeto não pode ser deliberação do plenário. Tem que ser uma deliberação exclusiva do presidente, chamando os trabalhos à ordem, porque é o presidente que organiza a ordem do dia. Eu chamo os trabalhos à ordem. Eu que retirei, deputado, e perguntei se os demais deputados concordavam, democraticamente falando, e numa questão de educação. Vamos lá, entramos... Eu só quero registrar que eu sei que Vossa Excelência é muito educado. Obrigado, Presidente, obrigado. pela ordem. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Dizer que é um bom exercício de democracia, mesmo sendo ofício do presidente retirar de pauta. Dizer que quero elogiar a atitude da retirada de pauta para não constranger a Assembleia a votar um projeto tão absurdo, né? Que bom que retirou de pauta, porque no momento que coisas tão importantes acontecem nesse país e no Rio de Janeiro, o constrangimento de votar um projeto tão patético como esse seria lamentável. Devia haver limite para puxa-saquismo nesse parlamento. Acho que a gente tem que votar coisas mais significativas aqui. Obrigado, deputado Marcelo Freixo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 2832,
A de 2017, de autoria do deputado André Siciliano, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com empresas de manutenção automotiva para os fins que especifica. Em discussão. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão. Verificação do quórum. Em votação, senhores que aprovem como estão. Verificação do quórum. Verificação solicitada pelo deputado Samuel Malafaia. A presidência procederá à primeira chamada nominal, deputado André Correia, deputado André Siciliano, André Lazzaroni, Átila Nunes, Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Carlos Mink, Carlos Osório, Chiquinho da Mangueira, Cristino Áureo, Cidinha Campos, Coronel Jairo, Daniele Guerreiro, Dica, Dionísio Lins, Doutor Deodalto, Edson Bertassi, Figueiredo, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, deputado Flávio Serafini, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gilberto Palmares, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Jorge Pisciani, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Simão, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Müller, Marcos Vinícius, Paulo Melo, Paulo Ramos, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renata Cozolino, Silas Bento, Tiago Pampolha, Tia Ju, Wanderson Nogueira, Zeidan e Zito. Pela ordem. Pela ordem, deputada enfermeira Regiane. Senhor presidente, queria falar duas coisas aqui. A primeira é sobre a minha falta ontem, né, que eu tive uma reação alérgica no olho e a pálpebra inchou muito. Eu já estava aqui, mas tive que sair para ir no oftalmo e estou deixando o atestado médico aqui na casa. E a segunda coisa é a respeito do município do Rio de Janeiro. Os funcionários de várias OSs estão paralisando suas atividades, fazendo greve, né? Porque a maioria dos funcionários estão sem salários desde o mês de agosto. Então, nós estamos também acompanhando essa movimentação. São várias organizações sociais que informam não ter tido repasse financeiro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, isso está culminando no fechamento das unidades. São vários hospitais com os leitos fechados aqui no município do Rio. O Hospital de Acari, por exemplo, o SER aqui do centro, vários hospitais. Então, a situação, eu estou trazendo aqui na casa, porque a situação está muito crítica, né? Nós estamos chegando no final do ano, tem as festas de Natal e Ano Novo, e a gente não tem assim, uma perspectiva de melhora a curto prazo para que a população do Rio de Janeiro
não tenha o desabastecimento seu atendimento de saúde. Então, queria trazer a Vossa Excelência, porque a crise dessa vez é muito mais grave do que as outras. Com Muito certeza, obrigada. deputado. Eu sugiro a Vossa Excelência também encaminhar o que Vossa Excelência falou por escrito à Comissão de Saúde, a qual Vossa Excelência também faz parte. A presidência procederá à segunda chamada nominal, deputado André Correia, André Siciliano, André Lazzaroni, Átila Nunes, Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Carlos Bink, Carlos Osório, Chiquinho da Mangueira, Cristino Áureo, Cidinha Campos, Coronel Jairo, Daniele Guerreiro, Dica, Dr. Deodalto, Edson Albertassi, Figueiredo, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Flávio Serafini, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gilberto Palmares, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Jorge Pisciani, Lucinha, deputado Luiz Martins, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Paulo Melo, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cosolino, Silas Bento, Tiago Pampolha, Tia Ju, Zeidan e Zito. Como voto o deputado André Correia? Abstenção. Pela ordem. A presidência proclama o resultado. Votaram 20 senhores deputados, 19 sim e uma abstenção. Pela ordem, presidente. Fica adiada a votação por falta de quórum. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Justificar a ausência do deputado Flávio Serafini, com questões pessoais, não pode estar presente aqui. Está justificado, deputado. Anuncio o projeto de lei número 3524/2017, de autoria do deputado Zeidan, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o quilombo Machandinha, localizado na estrada da Fazenda Machandinha, sem número, Quissamã, Rio de Janeiro, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, fica adiada a votação por falta de quórum. Anuncio o projeto de lei 1348/2012, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera a lei número 1091, de 5 de dezembro de 1986, que inclui nos temas interdisciplinares noções de trânsito no currículo das unidades escolares de ensino fundamental e médio do Estado do Rio de Janeiro. O projeto está em votação, fica adiada a votação por falta de quórum. Em discussão, projeto de lei 2943/2017, de autoria do deputado Nivaldo Molim, que dispõe sobre a divulgação em delegacias de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículos automotor terrestre no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não haver quem queira discutir, encerrada a votação, fica adiado mais uma vez por falta de quórum. Anuncio o projeto de lei 3081 de 2017, de autoria do deputado Edson Bertassi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, fica adiada, fica encerrado por haver falta de quórum. Anuncio indicação legislativa número 222 de 2017, autoria do deputado Paulo Ramos, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando de Souza Pezão o envio de mensagem alterando o artigo 82A da lei número 279 de 26 de novembro de 1979 e o artigo 9º da lei 5.271 de 25 de junho de 2008. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A indicação recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio indicação legislativa número 284 de 2018.
de autoria do deputado Geraldo Mulim, solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a alteração do artigo 13 da Lei 6835, de 30 de junho de 2014. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Fica adiada a votação, por falta de quórum. Anuncio. Projeto de lei número 436 de 2015, de autoria do deputado Carlos Mi, Conte, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Zeidan, Marta Rocha, que dispõe sobre o estabelecimento dos parâmetros para a inclusão dos itens orientação sexual, identidade de gênero e nome social nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro. Como o projeto está em votação, fica adiada a votação por falta de quórum. Tem que colher parecer. Senhor presidente, questão de ordem. Falta de quórum, mas tem que colher parecer. É isso que eu acabei de falar. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado André Lazzaroni. Chiquinho da Mangueira, deputado. Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto recebeu 7 emendas. Emenda número 1, supressiva ao artigo 1º, mutila o projeto a rejeito, do deputado Samuel Malafaia. Supressiva número 2, de autoria do deputado Fábio Silva, que também suprime o artigo 1º, a rejeito, porque mutila o projeto. Modificativa número 3, do deputado Márcio Pacheco. Modificativa ao artigo 1º. Estabelecer os parâmetros para a inclusão do item orientação sexual nos boletins da ocorrência emitido pelas autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele corta a identidade de gênero e o nome social. Como também mutila o desejo do projeto e não altera a ementa, a rejeito. Modificativa número 4, também deputado Márcio Pacheco, que pretende modificar o parágrafo 1º do artigo 1º, dizendo que, para efeitos desta lei, o termo orientação sexual refere-se à heterossexualidade, à homossexualidade e à bissexualidade. Acho que esta emenda modificativa, ela visa dar mais homogeneidade ao projeto. E na hora de ser votado, evite-se aquelas polêmicas tão imensas que acontecem aqui, porque a redação original quer definir o que é gênero e extrapola aquilo que, no meu entendimento, deve estar conceituado num projeto de lei. Então, acato a emenda modificativa número 4. A modificativa número 5 é do deputado Márcio Pacheco. A Delegacia de Polícia, a unidade de polícia competente, deverá fixar em local público e visível a definição de orientação sexual para esclarecimento dos noticiantes. Também rejeito. A Polícia Civil não é um local de virar penduricalhos de esclarecimentos
que estejam no texto da lei. Os delegados são formados em direito e devem conhecer a lei. Modificativa número 6, também o deputado Márcio Pacheco. A informação sobre orientação sexual da noticiante será dado por autodeclaração e, nesse caso, deverá ser informado no momento de preenchimento do boletim de ocorrência pela autoridade policial. A redação original diz que a informação sobre orientação sexual ou identidade de gênero, né? Então, na verdade, ele cortou a identidade do gênero, mas que continua no caput. Assim posto, também rejeito a modificativa número 6. A supressiva número 7, ela está repetida, ela é igual à supressiva número 1, deputado Samuel Malafaia, suprimido do artigo 1º, razão pelo qual também a rejeito. Assim posto, o parecer é pela constitucionalidade, com emenda, acatando a emenda modificativa número 4. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Min, que não se encontra, Tia Ju, Anderson Nogueira, Daniel Guerreiro também não, Flávio Bolsonaro, João Peixoto. Como nenhum membro da comissão está presente, eu designo o relator especial, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, dada a complexidade do projeto e das emendas apresentadas, eu vou acompanhar o parecer da CCJ em relação ao mérito e às emendas que foram apreciadas. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputada Marta Rocha. Presidente, acompanho o parecer da CCJ, acolhendo a emenda modificativa número 4. Com os pareceres emitidos, fica adiada a votação por falta de quórum. Anuncio o projeto de lei número 2457 de 2017, autoria do deputado Nivaldo Molim, que dispõe sobre a venda de sinalizadores de emergência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Projeto retirado a pedido do autor. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, deputado. Não faça esse rosto dizendo assim, mas que deputado chato, já vai me interromper. Imagina, eu não acho o senhor chato, não. É que o projeto de lei 436 de 2015 é de autoria dos deputados Carlos Mink, Conte Bittencourt, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Zeidan Lula, conforme está ali escrito no quadro, em letras vermelhas. Isso. E deputada Marta Rocha. Isso lhe sugere alguma coisa? Não, porque, segundo a Secretaria da Mesa, não tem emenda. Não, senhor. O projeto estava cheio de emendas. Ela deu parecer sobre as emendas, não sobre o projeto. Tem toda a razão. Obrigado, deputado. Dando continuidade aqui, anuncio o projeto de resolução número 517 de 2017, autoria da deputada enfermeira Rejane, que cria o Prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. As emendas de plenário, deputado. Senhor presidente, o projeto recebeu 4 emendas. Primeira emenda, de autoria do deputado, que não está aqui no plenário hoje,
Fábio Silva. Não está no plenário porque está presidindo. Exato, mas estou no plenário. Que muda a ementa para criar o Prêmio Cidadania, Direito e Respeito aos Direitos Humanos, tirando a palavra diversidade. Considero que a diversidade está dentro de um conjunto maior, que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que Vossa Excelência tão bem conhece. Mas este projeto de lei pretendeu mesmo tratar da questão da diversidade, razão pela qual rejeito a primeira emenda. A segunda emenda, também de Vossa Excelência, pretende suprimir o artigo 3º quanto ao diploma. Vossa Excelência é contra gastar uma folha de papel, mas também entendo que essa emenda supressiva deva ser rejeitada. A supressiva terceira é contra o artigo 3º, que seria da confecção do diploma. Também rejeito a emenda. A quarta emenda modificativa é a mesma do caput, que Vossa Excelência faz no artigo 1º, para que, se fosse acatado o caput, fosse também modificada no artigo 1º, como manda a regra legislativa de confecção de projeto de lei, razão pela qual também a rejeito. Então, meu parecer é pela constitucionalidade do projeto que já havia sido dado, rejeitando as 4 emendas de Vossa Excelência, senhor presidente. Tá bom, obrigado, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência hoje acordou com raiva de mim, não é verdade? Não, eu acordei com extrema simpatia, Vossa Excelência. Vou passar a cadeira da presidência para o presidente de direito, deputado André Ciliano. Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, por favor. Parecer foi pela CCJ rejeitando as 4 emendas de autoria do deputado Fábio Silva e já alertando ao mesmo que, quando eu acorde bem com a vida e rejeito os sentimentos menores. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputado Marcelo Freixo, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Combate às Discriminações de raça, de preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, deputado Carlos Mink, Tia Ju, Anderson Nogueira, Daniele. Designo o relator especial, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, as emendas, a meu ver, acabam desvirtuando o propósito original do projeto, portanto, eu as rejeito na totalidade, acompanhando, portanto, o parecer da CCJ. Deputado... Designo o relator especial pela mesa, diretora, deputado Valdec Carneiro. Antes, pela ordem, fui citado, Acompanho o presidente. parecer da CCJ, porque as 4 emendas, como já disse, acabam modificando o propósito original do projeto, que é criar um diploma que homenageia a diversidade. Com as emendas isso não seria possível, portanto, mais uma vez, rejeito as 4 emendas por esta razão. Vossa Excelência vai usar, deixa eu Rapidinho. só Não, encerrar. 30 segundos. Deputado Luiz Fábio Paulo Silva. falou a respeito de sentimentos menores, na perspectiva dele. Para mim, são sentimentos importantes e democráticos, né? Votar contra ou a favor ou apresentar emendas a determinados projetos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Fábio.
com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, se é da discussão, não há quórum para deliberação. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Não é possível nem votar as inclusões, porque não há quórum. A presidência convida o nobre deputado, está encerrada a ordem do dia, passe ao expediente final. O primeiro inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André, nos tempos atuais, o nome, deputado, que mais está em voga nessa casa é o nome André. Onde eu vou, eu tropeço com esse nome. É André para lá, André para cá. Eu nem sei mais quando está falando do Correia ou do Siciliano, né? Porque é um nome que só ecoa pelos corredores dessa casa. Parece que é época dos Andrés. E estou registrando isso, é claro, porque está aberta a temporada de caça de votos para a presidência da Assembleia Legislativa. E o deputado André Siciliano, que está ali do lado do deputado André Correia, aparentemente estão fingindo que não estão escutando, mas estão. Dito isso, eu queria comunicar aos dois jovens parlamentares, na faixa etária ali de uns 50 anos, que hoje, deputado Paulo Ramos, é 1º de novembro. E o mês de novembro é o mês da prevenção do câncer de próstata. E queria aconselhar os dois parlamentares que não esquecessem dos seus exames preventivos, porque deputado Paulo Ramos, deputado Eliomar e eu, que já passamos muito dos 50 anos, já sabemos isso decore e salteado, mas só desejando que eles não tenham nenhum preconceito em fazer os seus respectivos preventivos, porque, tendo em vista que eles precisam ter saúde para os próximos 4 anos, deputado André Siciliano, é necessário que dê ênfase à campanha de prevenção ao câncer de próstata. Dito isso, vamos agora à questão do dia. A questão mais importante do dia, entre tantas outras, é que li no noticiário jornalístico que o juiz Sérgio Moro teria aceito o convite do futuro presidente Jair Messias Bolsonaro para ser o seu ministro de Justiça e de Segurança. Estou dizendo o que eu li no jornal. É uma decisão deveras importante, porque parto do pressuposto que um juiz da qualidade do Sérgio Moro, ao tomar a decisão de ser ministro, deve ter insentado, deve ter imaginado um projeto importante de combate à corrupção no nosso país, de combate ao crime organizado
e principalmente do crime que ele mais entende e persegue aqueles que o cometem, que é o crime da lavagem de dinheiro. Estou imaginando que o aceite está dentro dessa perspectiva. Porque, apesar da Operação Lava Jato, quando cheguei ontem em casa e assisti o jornal depois do empate do Palmeiras com Boca Júnior, de 2-2, verifiquei que teve uma operação da Polícia Federal na área portuária e pessoas foram presas novamente por corrupção, por encaminhamento, direcionamento de licitações a troco de propina. E não foi em anos pretéritos, não. Em 2016, apenas há 2 anos atrás, quando já estava em franco andamento a Operação Lava Jato, que começou no segundo semestre de 2014. Costumo dizer, deputado Gilmar Coelho, que nesse momento, 15h50, em alguns municípios e estados brasileiros, mesmo em final de mandato, deve ter alguns se reunidos nesse momento e já planejaram algum assalto ao cofre público. Eu não tenho a menor dúvida. Afinal, nós temos 5.000 municípios. Mais de 5.000 municípios. Então, imagino que o aceite veio nessa orientação. E se foi essa orientação, acho importante que esse objetivo seja alcançado. A segunda questão, que está também nos jornais de hoje, e eu conversava isso com o deputado Paulo Ramos ainda há pouco, e que tem um efeito, em princípio, chocante, é o futuro governador do estado do Rio de Janeiro dizer que os snipers, que é sinônimo de atirador de precisão, vai abater todos aqueles que tiverem com armas nas mãos. E que depois, nos tribunais, eles terão forma boa e pertinente, os policiais, de se defenderem. E me levantou uma questão de ordem, que o deputado Paulo Ramos vai me permitir repetir, absolutamente pertinente, é se depois o governador futuro sentará no mesmo banco de réus, assumindo a corresponsabilidade. Se for assim, né, na corresponsabilidade, é justo para os dois lados. Que às vezes é muito fácil dar uma ordem, depois que ela é cumprida, quem responde é um outro, e não aquele que deu a ordem. Né? É o executor da ordem, não o mandante. Queria fazer essa segunda observação, porque é óbvio que este tema esteve presente no inconsciente de todos. O deputado Eliomar Coelho certamente viu o filme americano de guerra denominado Sniper, quando o atirador de precisão, que em 100 tiros
acertava os 100, no final do filme, vive ele a sua própria tragédia, né? Quando ele vai para a reserva, porque já não sabia ele se ele matava em defesa das tropas ou se já tinha prazer nisso, como é que ele ficava fora disso, e acabou, né, surtando. E outro filme, que não está aí presente, o deputado Marcelo Freixo, porque foi uma das personagens do filme, são os filmes do BOP, né? Quando um sniper, deputado Paulo Ramos, da Polícia Militar, do BOP, tem lá um coronel negociando com um bandido a propina, e o capitão Nascimento dá ordem para o atirador de elite, dizendo assim, caveira, e com um tiro só, tomba 2, o militar e o traficante. Então as mentes hoje estão muito povoadas com esses filmes, né? E fazem-se então muitas fantasias sobre esse assunto. Eu afirmo, e por isso falei antes da quiçá aceitação do juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e da Segurança, que o caminho para combater milícia e narcotráfico, caminho principal, é seguir o dinheiro. Seguir o dinheiro que compra e vende arma, seguir o dinheiro que compra e vende droga em escala. Sem isso, nós vamos ficar sempre discutindo o varejo. E por mais que eu procure no noticiário, raramente eu verifico que um dos barões do narcotráfico, um dos barões do tráfico de armas, tenha sido devidamente preso, julgado e condenado. Como assim definia o nosso querido e falecido presidente cubano, Fidel Castro. O deputado Luiz Martins não há de lembrar que ele dizia que todos os contras-revolucionários serão presos, julgados e condenados, mostrando a celeridade da justiça. Claro que isso é uma pilhéria, porque não tem nada de democrático nesse tipo de afirmação. Então, queria deixar, senhor presidente, esses 2 comentários. Vossa Excelência já assinalou aqui que o meu tempo acabou. Eu já ultrapassei bastante. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, foi muito dura, senhor presidente, a luta do povo brasileiro para restabelecer o Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito tem como seu principal pilar a Constituição, o respeito à Constituição. Obviamente que não é o que vem acontecendo no nosso país, porque exatamente a instituição que tem o dever de zelar, de ser a guardiã da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, não tem sido rigoroso na observância
do texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal não é Assembleia Constituinte. Os ministros do Supremo não têm o chamado poder legisferante. Não está na Constituição o deferimento de competência ao Supremo Tribunal Federal, aos seus integrantes, aos seus ministros, para que eles escrevam uma outra Constituição. Eles devem zelar pela Constituição. Eles devem fazer respeitar a Constituição. O Supremo Tribunal Federal também, há muito, deixou de ser um colegiado. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal Federal. E cada um decide hoje, monocraticamente, de acordo com o respectivo convencimento. Eu poderia citar aqui inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal pelo colegiado ou de isoladamente ministros do Supremo, decisões flagrantemente inconstitucionais. Não há a possibilidade de estabelecer qualquer parâmetro entre o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil e a chamada Suprema Corte nos Estados Unidos. Muitos equivocados, por vezes até, chamam o Supremo Tribunal Federal de Suprema Corte. É uma denominação descabida, indevida, porque nos Estados Unidos da América do Norte, a Constituição não observa o que é observado por nossa Constituição. E a Suprema Corte tem poderes legisferantes e o faz, legisla. Quando eles dizem a Constituição dos Estados Unidos tem 200 milhões de anos. Claro. Mas a Suprema Corte tem competência concorrente com o poder legislativo nos Estados Unidos. Aliás, a federação nos Estados Unidos está fundamentada em outras normas. Os Estados-membros têm muito mais autonomia para criar as suas próprias normas, muito mais, do que as unidades da federação aqui no Brasil. Então, para aqueles que tentam demonstrar erudição, aqueles que procuram de alguma forma copiar modelos, aqui no Brasil não existe Suprema Corte. Aqui existe o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, reitero, há muito deixou de ser um colegiado. As decisões agora dependem da visão de cada um, decidindo monocraticamente. Não sei se a expressão segurança jurídica, se essa expressão pode ser acolhida hoje pelo povo brasileiro. Nós temos hoje situações curiosas. Deputados federais, senadores, no regime semiaberto, condenados criminalmente no regime semiaberto. De dia é senador ou deputado federal e à noite é recolhido ao presídio.
há pouco tempo atrás, antes da eleição, o Supremo Tribunal Federal, sem ter competência para tal, cassou o mandato de um deputado federal. Declarou a perda da função e o presidente da Câmara reúne a mesa diretora em sua casa e declara a perda do mandato, sem submeter à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados. Como o deputado federal já representava uma figura completamente execrável e execrada, não houve nenhuma reação, sequer virou escândalo. Mas o Supremo Tribunal Federal não tem competência para cassar mandatos, qualquer que seja o deputado ou o senador, não tem competência, mas o fez. Então nós estamos começando a conviver com um Estado democrático de direito assustador. E aí tivemos as eleições gerais. Eleições gerais. E eu fico percebendo que alguns incautos, em nome da defesa do Estado democrático de direito, não querem se submeter ao resultado da eleição. A Constituição não prevê terceiro turno. Esta figura não existe. Os eleitos, o presidente da República, principalmente, e o governador dos estados, os eleitos, eles foram eleitos para governar. E vão formando o seu secretariado, o seu ministério. E qual a razão da insurgência até de partidos políticos? Se nós defendemos o Estado democrático de direito, nós temos que respeitar o resultado das eleições. O povo brasileiro, chamado a se manifestar, elegeu seus governantes e elegeu seus representantes nas casas legislativas. Os governantes foram eleitos para governar. Eu vejo assim: já estarei na oposição. O governante ainda nem propôs nada, ainda não assumiu o governo, não assumiu e, portanto, ainda não começou a governar. Mas nós temos, este sim, um presidente da República que não tem legitimidade. Não tem legitimidade, que sem nenhuma dúvida, mesmo com o argumento de que as instituições estão funcionando e que a Constituição foi respeitada, todos, a não ser o maior cínico, todos têm que admitir que houve um golpe parlamentar, que a presidente da República foi destituída, entre aspas, com a observância da Constituição. Não houve observância. A Constituição não foi respeitada. De qualquer maneira, aquele que está no exercício da presidência da República ainda não assumiu a compreensão de que o mandato dele praticamente já se esgotou. E o presidente eleito não pode. Seria uma desfaçatez muito grande fazer qualquer acordo com o presidente em exercício para agilizar a apreciação de determinadas matérias, ainda com o argumento completamente absurdo de que algumas providências amargas devem ser tomadas agora, para que o futuro presidente, ao assumir a presidência, não tenha que adotá-las. Ora, é de uma agressão ao sentimento maior do povo brasileiro. O atual Congresso Nacional deve, pelo menos, votar o orçamento.
e deixar a reforma da Previdência. A pressão que vem de fora, inclusive, para que seja feita a reforma da Previdência ainda no exercício de 2018, a pressão é tão descabida, ainda dizendo que se a reforma da Previdência não for feita, o país fica ingovernável. Mas como? Se os efeitos da reforma sinalizada só serão percebidos daqui a 20 anos. Ora, eles não podem dizer que eles têm uma responsabilidade com o futuro do país. Eles que já se demonstraram completamente irresponsáveis, eles agora querem enfiar goela dentro da classe trabalhadora uma reforma previdenciária que só terá efeitos em relação à receita e orçamento daqui a 20 anos. Chega a ser uma provocação. De qualquer maneira, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para dizer: não vamos, e será um erro, perseverar na contestação em relação ao resultado. O povo brasileiro se manifestou. O presidente da República, como qualquer governador de estado, está legitimado pelo voto popular para organizar o seu ministério. Diz assim: mas o juiz Sérgio Moro aceitou ser presidente da República. O juiz Sérgio Moro agiu de modo a interferir na manifestação popular. Não foi o juiz Sérgio Moro sozinho, foi o Poder Judiciário, com a aquiescência do Supremo Tribunal Federal. Não adianta colocar nas costas de um os louros da vitória ou o ônus da derrota. Achei até importante que o juiz Sérgio Moro aceitasse. Aliás, eu nem imaginei que ele não aceitaria, porque na medida que ele se dispôs a visitar o presidente, ele visitou para manifestar acolhimento ao convite. O convite foi divulgado amplamente. E por que é importante que ele tenha acolhido? Que ele vai agora compor um governo. Ele agora será também vidraça. Ele antes, considerando o sistema vigente, mesmo ele cometendo algumas ilegalidades, como as cometeu, sem ser responsabilizado, mesmo assim, o sistema protege. Ele é acobertado, protegido pela independência da magistratura. Um juiz faz o que quer no nosso país. Aliás, quando falam na ditadura do judiciário, é isso. Faz e não é responsabilizado. Esta é a nossa situação. Então, defender o Estado Democrático de Direito, primeiro, é acolher o resultado. Segundo, lutar para que a Constituição seja respeitada. Mas a Constituição tem que ser respeitada por todos, independente de preferências políticas ou amizades pessoais. Mas o Supremo Tribunal Federal vem se desmoralizando. Não pode perseverar nesse caminho, porque o Supremo Tribunal Federal tem sido o primeiro a descumprir a Constituição. E com isto, vai demonstrando pelo mau exemplo a possibilidade da Constituição ser desrespeitada por outros, em escalões do judiciário, escalões intermediários ou menores. De qualquer maneira, senhor presidente, lutamos para que houvesse eleições gerais. Lutamos em defesa das liberdades democráticas. Lutamos em defesa do Estado de Direito. Lutamos. Fomos vitoriosos, pô. Nós não podemos atribuir aos derrotados, na defesa do Estado Democrático de Direito, os louros da vitória. A alternância no poder acontece? Acontece. O povo vai ter a possibilidade de reavaliar.
O povo vai ser governado por aquele que teve a maioria de votos na presidência da República e nos estados. Então, senhor presidente, venho a esta tribuna dizer: salve a democracia, que está longe ainda de ser alcançada. Que Estado democrático de direito é uma coisa, liberdades democráticas estão inseridas no Estado democrático de direito. Mas alcançar a democracia, senhor presidente, no seu sentido mais amplo, ainda estamos muito longe. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado Paulo Ramos. Tem a palavra agora, por ordem de inscrição, o senhor deputado Luiz Martins. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, senhoras e senhores deputados, deputadas que nos assistem na TV Alerj, que me traz nessa tribuna nesse momento, é que eu não tive oportunidade ainda, presidente, de agradecer a minha votação em todo o estado do Rio de Janeiro. Foram 38.449 eleitores que acreditaram nas nossas propostas e, principalmente, na minha avaliação, no nosso trabalho realizado dentro da Assembleia Legislativa nesses últimos 4 anos e desde o primeiro mandato, perfazendo 8 anos. Eu acho que foi um trabalho árduo, as pessoas têm a visão que nós, deputados estaduais, não trabalhamos. Eu acho que o meu mandato foi justamente oposto. Nesses 8 anos tivemos uma produção legislativa, eu acho que nos reconduziu essa casa, foram 91 leis nesse período, em benefício de toda a sociedade fluminense e principalmente, também no nosso trabalho à frente da Comissão em Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, que muito me honra ser presidente nesse mandato. Essa comissão que tem um corpo técnico de excelência, uns funcionários que realmente dedicam o seu tempo na causa do consumidor do Estado do Rio de Janeiro, haja visto que foram 51 mil pessoas atendidas nesses 4 anos. Isso tudo nos alavancou ter essa votação e ser reconduzido a esse mandato no PDT. Nesses 8 anos, sempre à frente da liderança do meu partido, que sempre nos honrou, e nós fomos para as ruas em defesa do trabalhismo e em defesa da educação. Por isso, nós vamos aqui, presidente, exercer o 3º mandato muito voltado para a questão da educação. Eu acho que é o caminho que tenhamos pela frente para realmente começar a tirar o Estado do Rio desse estado de violência. Não é abatendo criminosos, mas é através do livro, do caderno, do lápis, que nós vamos dar condições. Eu acho que o governo do Estado tem que dar continuidade e, principalmente, no horário em tempo integral, com qualificação profissional, para que tenhamos esses jovens condições de almejar o mercado de trabalho. Nós estamos vendo aí a retomada, mesmo devagar, do Comperj, de outros segmentos, então nós precisamos realmente ter um governador qualificado. Eu quero aqui, nesse momento, desejar boa sorte ao novo governador eleito, Wilson, torcendo para que dê certo, ao novo presidente da República. Acho difícil, mas minha obrigação como brasileiro e como cidadão fluminense, morador no estado do Rio de Janeiro, parlamentar, torço para que dê tudo certo. Mas eu já começo, no momento, vendo a declaração do novo governador eleito, começando a discordar. Eu vi uma declaração dele que vai buscar pedagiar o arco metropolitano, falando até da ocupação das margens dessa rodovia. Dizer que são 72 quilômetros que nós, da Baixada Fluminense, achávamos
que seria a redenção. E é a redenção da Baixada Fluminense. Eu acho que dando condições de minorar o preço do transporte, desafogando essa Avenida Brasil, melhorando a questão ambiental da poluição. E quero dizer que esse arco custou 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais que é dinheiro meu, seu, do contribuinte, que foram aplicados nessa rodovia. Mas o que a gente assiste há muitos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, que propositalmente o poder público abandona, às vezes, um próprio estadual ou federal, Valdec, para logo depois falar que não tem condição de tomar conta e dar de mão beijada a iniciativa privada, e principalmente as empreiteiras. Por isso sou contra pedagiar, porque você vai botar o pedágio no arco metropolitano, não vai reembolsar a população dos seus impostos 2 bilhões, só vão ali faturar. Eles tinham que ter como exemplo o novo governador, que o único governador do estado, que foi Leonel de Moura Brizola, que construiu a linha vermelha, integrando a Baixada Fluminense ao município do Rio de Janeiro. A única rodovia urbana que não tem pedágio. Ele teria que ter esse exemplo. Uma rodovia estadual que foi municipalizada e o município não dá devida atenção a essa rodovia. Lá atrás, já tinha denunciado dessa tribuna o prefeito da cidade, até então, o Eduardo Paes, que ele discriminava a Baixada Fluminense, porque só recapeou, presidente Valdec, até o aeroporto do Galeão, que nós tínhamos Olimpíadas, tinha tudo. O novo prefeito também não olha para a Baixada com olhar que merece, como Brizola olhou. Por que não recapear até São João de Meriti, ali no entroncamento com a rodovia Presidente Dutra, que está completamente esburacada ou com recapeamento de má qualidade, aonde é um verdadeiro rali para aquele povo da Baixada Fluminense acessar suas casas ou muitas vezes acessar o seu trabalho, danificando os seus veículos que custam muito caro para eles, porque existe um IPVA caríssimo e não existe a manutenção por parte do poder público. Então, eu acho que o exemplo foi dado do Brizola. Vamos cuidar da rodovia do Arco Metropolitano, me parece que já está sobre a responsabilidade do governo federal, que deveria estar. Policiar aquela rodovia que é de boa qualidade, tomar conta para que não é um flagrante do desrespeito de derrubar poste e roubar baterias. O poder público não pode ficar com venda nos olhos, não observando isso. Será que a venda nos olhos é para vender outra rodovia estadual com o nosso dinheiro público? Com esses 2 bilhões? Espero que não. Porque ao novo governador eleito, a ocupação das margens daquela rodovia é responsabilidade municipal. Realmente temos que cobrar dos prefeitos a ocupação desordenada que está acontecendo. Eu acho que tem que existir uma parceria com os prefeitos, as quais essa rodovia, o Arco Metropolitano, corta. Existe até a Câmara Metropolitana, que tem que se reativar o trabalho, ouvindo principalmente quem foi eleito pela população, que foram os prefeitos dessa cidade, diferentemente de quem conduzia a Câmara Metropolitana, que foi para a agência como conselheiro e não ouviu nenhum daqueles prefeitos eleitos pela população. Eu acho que nós temos tempo de corrigir, esperamos que isso não ocorra, porque nós iremos aqui combater diariamente contra isso, que eu acho um verdadeiro absurdo. Nós já temos no estado do Rio de Janeiro o maior pedágio do Brasil, que é na Via Lagos. Para se instalar aqueles guarda-reios, tivemos que ter audiência pública
na Assembleia Legislativa e alguns parlamentares, se não me falha a memória, deputado Paulo Ramos, deputado Jânio Mendes, tiveram que ir para a Justiça para instalar aqueles guarda-reios que tiveram vários acidentes, tirando vidas. Só para concluir, em função da nossa votação, ontem participei no meu município de Nova Iguaçu, a reabertura do viaduto no centro, João Mus. E parabenizei o prefeito Rogério Lisboa, porque o governante tem a mania de não observar a manutenção desse patrimônio público que melhora a mobilidade urbana e dar condições seguras à população iguaçuana. Ele observou, fazendo a sua vistoria com a equipe qualificada que tem a prefeitura, que aquele viaduto, presidente Valdec, iria cair. E quando se constatou isso, uma semana antes, um viaduto em Brasília desabou. Mesmo com a dificuldade financeira que a prefeitura vive, o prefeito Rogério Lisboa interditou, contratou uma empresa qualificada, aplicou mais de 7 milhões de dinheiro do povo iguaçuano para que desse garantias. Isso foi feito, trouxe um transtorno grande à cidade, mas em defesa da qualidade técnica, em defesa do próprio povo iguaçuano. E ontem ele reabriu o viaduto João Mus. Esse viaduto que ganhou nova iluminação, ganhou local para pedestre, atravessar ali a rede ferroviária e, principalmente, instalou uma ciclovia. Porque a dificuldade do prefeito Rogério Lisboa no investimento é grande, que o prefeito anterior deixou 3 folhas salariais atrasadas, isso representou em 2017 188 milhões que ele teve que pagar. Ele pagou 16 folhas salariais. E aqui registrar que é o único prefeito no estado do Rio de Janeiro que paga o salário do servidor municipal dentro do mês. Não é no 5º dia útil, não. É dentro do mês. É com grande esforço, por isso a população tem que ter essa compreensão. E aqui dizer que no exercício do meu mandato, fiz um esforço muito grande com o governador Pezão e tenho certeza que até o final de dezembro irá entregar o viaduto de Austin, que mais N governadores passaram, prometeram, para os senhores e senhoras terem uma ideia. Começou a promessa de fazer esse viaduto de Austin, Valdec, com o governador Marcelo Alencar. Todos os governadores posteriores prometeram fazer o viaduto de Austin, porque várias vidas foram tiradas naquela travessia da supervia ali. E aí o governador Pezão, no exercício do nosso mandato, reiniciou essa obra. Não pude estar em função da legislação eleitoral no reinício da obra em Austin, mas tenho acompanhado diariamente. E tenho certeza que até o final desse ano será entregue à população de Nova Iguaçu e principalmente à população de Austin, um viaduto que vai melhorar a mobilidade urbana de Austin e dar garantia na travessia, que já ceifou várias vítimas, já fez várias vítimas ali naquela travessia. Então, dizer a vocês que nós continuamos na nossa luta, nossa trincheira, que é a Assembleia Legislativa, que é aqui que nós discutimos nossas ideias e dizendo, e agradecendo a cada um dos 38.449 eleitores, muito obrigado. E como sempre fiz, honrarei cada voto dado nessa legislatura no dia 7 de outubro, e o PDT terá aqui de volta o deputado Luiz Martins em defesa do legado do Brizola. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Luiz Martins, parabéns por sua reeleição. Peço a Vossa Excelência que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna como próximo e último orador inscrito.
Próximo orador inscrito é o deputado Valdec Carneiro. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, presidente, deputado Luiz Martins, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Quero iniciar o meu pronunciamento, de certa maneira, recuperando a intervenção que fiz ontem e também tirando proveito, no melhor sentido da expressão, de algumas partes da intervenção do deputado Paulo Ramos, que me antecedeu aqui na tribuna na sessão de hoje. Não me verão desta tribuna, nem de nenhum lugar, desconhecer o resultado eleitoral. As urnas falaram no primeiro e no segundo turnos e, portanto, expressaram a vontade popular daqueles e daquelas que foram às sessões eleitorais e sufragaram os nomes de sua preferência, de sua consciência, de sua escolha, seja para as casas parlamentares, seja para o Poder Executivo Estadual, seja para o Poder Executivo Federal. Portanto, não fiz, não faço e não farei o exercício de desconhecer resultados eleitorais, ainda que eles tenham sido adversos ao campo político em que me insiro e ao partido político ao qual sou filiado. Da mesma forma, não farei também aqui o exercício de desconhecer que é da prerrogativa dos chefes de poderes executivos eleitos, seja para os governos estaduais, para o governo distrital, seja para a presidência da República, é da prerrogativa desses eleitos compor as suas equipes governamentais. Portanto, o presidente eleito, os governadores eleitos, organizam as suas equipes de acordo com critérios, com preferências, com valores que julgam ser os mais adequados. Sobre isso também não cabe a meu juízo questionamento. Porém, a eleição não significa um cheque em branco. A eleição não significa que foi dado, ou que foi dada ao eleito uma procuração. Tampouco a eleição tem o condão de apagar a história, de passar uma borracha em tudo o que aconteceu da data da eleição para trás, de modo que se inicie um ciclo político virgem, que não tenha sido ainda escrito, completamente novo. Isso não é verdade. Por isso, não vou deixar de me colocar aqui sobre questões que já mencionava e que já discutia antes da eleição, porque a eleição não invalida debates políticos que vinham sendo feitos antes de sua realização, que poderão continuar sendo feitos de minha parte sem nenhum constrangimento. Evidentemente que não cabe atribuir ao presidente eleito a alcunha ou a adjetivação que eu insistentemente adotei aqui nesta tribuna quando fiz referência ao presidente, vejam aí de novo o adjetivo, golpista, usurpador, ilegítimo, porque, por óbvio, se não desconheço os resultados eleitorais, não posso atribuir o caráter de golpe, o resultado eleitoral do segundo turno das eleições presidenciais. Isso dito, feita essa introdução para limpar a área e para evitar interpretações maledicentes, quero me pronunciar sobre o fato previsível, absolutamente previsível, de que seja Sérgio Moro
o ministro da Justiça escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. E por que digo que esse é um fato previsível? Ainda que concorde com algumas das observações e outras que não vou aqui destacar, do discurso feito hoje pelo deputado Paulo Ramos, especialmente quando ele afirma que não se pode atribuir a um único juiz toda a feitura, toda a construção da participação do Poder Judiciário, ou de setores do Poder Judiciário, no golpe de Estado de 2016, concordo com o deputado Paulo Ramos, até porque várias das ações ao arrepio da lei adotadas pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, tiveram a complacência, a aquiescência, ainda que silenciosa, de instâncias superiores do Poder Judiciário. Se não, vejamos, Sérgio Moro decidiu, por sua própria conta e ao arrepio da Constituição, fazer interceptação de conversações telefônicas da Presidenta da República. Olha aí, um juiz de primeira instância, sem autorização do Supremo Tribunal Federal, decide por conta própria, presidindo a República de Curitiba, interceptar a primeira magistrada da República. Ora, se isso não é passar por cima da Constituição e da lei, não sei mais o que é isso. E isso não lhe valeu mais do que uma advertência protocolar do Supremo Tribunal Federal. É que é importante destacar, para que a gente não tenha novamente interpretações que desvirtuem o nosso discurso, como já aconteceu e seguirá acontecendo, que faz parte do debate político. Não se faz aqui, não se adota aqui uma posição de complacência ou leniência para com a corrupção. A corrupção precisa ser enfrentada, não resta dúvida, de maneira firme, rigorosa, por parte dos órgãos de controle do Estado. Sobre isso, não faço nenhuma tergiversação. O que quero, porém, ressaltar é que o combate à corrupção seletivamente feito, repito, seletivamente feito, denota uma absoluta parcialidade do suposto combatente da corrupção. Ora, Sérgio Moro, sem que houvesse nos autos nenhuma prova material, ao contrário, mesmo diante de pronunciamento do Poder Judiciário sobre o famoso triplex, que viabilizou, que justificou a condenação injusta de Lula, mesmo com o pronunciamento de um outro juízo, segundo o qual aquele bem, por ser propriedade da OAS, deveria ser arrolado entre os bens que a OAS deveria dispor para pagar, dívidas ajuizadas, ainda assim, esse juiz entendeu por condenar o presidente Lula. Entretanto, não viu nenhum problema diante de provas de áudio e vídeo, pelas quais o senador Aécio Neves chegava a ameaçar de morte até um primo, caso não cumprisse o roteiro de entrega de recursos ilícitos que faziam parte do seu projeto político de poder. Não viu nenhum problema em outras provas de áudio e vídeo, em que o senador Romero Jucá afirmava textualmente que era preciso tirar a presidenta Dilma Rousseff, que já tinha inclusive conversado com generais e ministros do Supremo, que com ela não seria possível.
não viu nenhum problema no envolvimento de vários outros agentes políticos em atos comprovadamente explícitos de corrupção. Portanto, a sua sanha no combate à corrupção tinha um único foco, tinha uma posição seletiva, que era perseguir a corrupção ou a suposta corrupção cometida por integrantes, quadros do Partido dos Trabalhadores, especialmente de Lula. Também não pode, sob o pretexto de combater a corrupção, passar por cima da lei e passar por cima da Constituição. Recentemente tomei conhecimento de que o presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, o advogado Bruno Ribeiro, gestor dedicado, diligente, probo, sofre uma ação por não ter pago um instituto conhecido como dupla regência, que é o que se paga ao professor que tem uma matrícula, uma rede pública de ensino, que faz uma dobrada de carga horária. Não tem uma segunda matrícula, uma dobrada de carga horária. E por isso recebe uma remuneração adicional sob a forma de dupla regência, mas isso só pode ser pago ao professor se ele estiver em sala de aula com carga horária docente adicional. Pois a juíza queria que ele pagasse a dupla regência para a professora que estava cedida à Justiça Eleitoral. Ora, ela não estava lecionando na Justiça Eleitoral, não estava com turma na Justiça Eleitoral. A lei que disciplina a dupla regência não permite, veda, portanto, que a dupla regência seja paga ao professor em outras circunstâncias. Trago esse exemplo fortuito para mostrar que combater supostos delitos, supostos descumprimentos a decisões judiciais, não pode ser feito ao arrepio da lei e ao arrepio da Constituição. Também não pode, além do problema da seletividade e além do problema do descumprimento da lei e da Constituição, também não se pode combater a corrupção colocando sob risco a soberania nacional, os interesses nacionais. Ora, se havia ou se há dirigentes de empresas brasileiras envolvidos em atividades ilícitas, se comprovadamente estiverem envolvidos, que paguem suas penas no mais absoluto rigor da lei. Mas destruir toda a cadeia da construção civil no Brasil, todas as empresas de construção civil de grande porte, que geravam emprego, que faziam, movimentavam a economia, disputavam canteiros internacionais, todas elas praticamente fecharam suas portas. Ora, que sejam punidos seus dirigentes, que sejam punidos aqueles e aquelas especificamente e comprovadamente envolvidos em atos delituosos. Mas não. Ora, por isso, ao fazer essas considerações, recupero aqui, em parte, o pronunciamento feito essa semana no Senado pelo senador Roberto Requião, senador pelo Paraná, quando, ao se dirigir ao Ministério Público, especificamente ao procurador Deltan Dallagnol, ao se dirigir ao Poder Judiciário, especialmente ao juiz Sérgio Moro, ao se dirigir à Procuradoria-Geral da República, e especialmente à senhora Raquel Dodge, questiona se não vê nenhuma anormalidade no mais absoluto, completo e inequívoco processo de entrega das nossas riquezas ao capital internacional, desmontando toda e qualquer possibilidade de construir um país soberano, um país altivo, um país que seja ele mesmo responsável, gestor, controlador de suas próprias riquezas. Por exemplo, o senador Roberto Requião volta a lembrar a trilionária isenção tributária patrocinada por Temer, que beneficiou todas as petroleiras internacionais
em atuação no Brasil, dispensadas agora de recolher tributos sobre a exportação de todo tipo de maquinário e peças utilizado na exploração do pré-sal do Brasil. 1 trilhão de isenções até 2040, em detrimento de investimentos na educação, na saúde, na segurança pública, na assistência social. Não há corrupção nisso. Não há o que se estranhar nisso. Por exemplo, a extração do barril do petróleo na camada do pré-sal. Estima-se que isso represente um custo por barril de $7. $7. A extração do óleo de xisto nos Estados Unidos chega a custar $50 o barril. Continua afirmando o senador Requião, de 20 a 30 dólares o barril é o custo da extração do petróleo no Canadá, nas áreas arenosas betuminosas. Várias empresas fecharam seus projetos de extração do petróleo no Alasca, onde o custo da exploração por barril batia $40. Ora, no último leilão, o governo arrecadou, deputado Luiz Martins, 1 centavo de real por cada litro leiloado. 1 centavo de real. Ninguém estranha isso. Ninguém acha isso anormal. Ninguém acha isso um crime de lesa pátria. 1 centavo de real é o lucro líquido do governo no seu último leilão por cada litro de petróleo leiloado na camada do pré-sal. Por isso, quero aqui recomendar a leitura, a análise, a reflexão sobre esse pronunciamento do senador Roberto Requião e, mais uma vez, afirmar, sem desconhecer resultados eleitorais, sem desconhecer prerrogativa de presidente e governadores eleitos de compor suas equipes, mas declarar que é absolutamente previsível que um juiz que adotou, no período pré-eleitoral, uma atitude claramente seletiva contra um partido e contra uma liderança específica, essa sua atitude, sua ação, sua conduta teve repercussão direta no ambiente do golpe e no ambiente que definiu o quadro de candidaturas para as eleições de 2018. Nada mais previsível que ele agora faça um acordo com o presidente eleito para ocupar o Ministério da Justiça, confirmando, portanto, a sua rota de parcialidade e com um acordo já firmado, que é de domínio público, para assim que o ministro Celso de Mello se aposentar, completar 75 anos, ele que é o decano do Supremo Tribunal Federal, Moro ocupará a vaga, né, na Suprema Corte Brasileira. Por isso, insisto aqui, que não estou com esse discurso, nem desconhecendo o resultado eleitoral, nem desconhecendo a prerrogativa do presidente eleito de compor sua equipe, mas evidenciando aquilo que é óbvio, porque às vezes o óbvio tem que ser repisado. É claro, é patente, é previsível que Sérgio Moro, com sua trajetória de parcialidade e com sua contribuição decisiva para o golpe de Estado em curso no Brasil e para o cenário que se delineou das eleições presidenciais, seja ele agora o ministro da Justiça para conduzir um pacto nacional pela corrupção. Vamos ver agora, né, de que corrupção ele vai tratar, que atos de corrupção, de suposta corrupção, ele vai selecionar para agir como ministro da Justiça, porque sua atuação como juiz foi seletiva, ao arrepio da lei e da Constituição e contra os interesses da economia e da soberania nacionais. Muito obrigado. Parabéns, deputado Waldeck Carneiro. Não tendo mais orador inscrito, declaro encerrada essa sessão.